E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar a Juliana Fernandes, uma querida e aprovada nos físicos. Ela foi aprovada na Cefaz Ceará e na Cefaz Pernambuco. Hoje ela vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre a trajetória dela nos concursos públicos e como que ela conseguiu essa façanha de todas essas aprovações. E também vai contar sobre o exercício, né? Sobre como é ser um auditor fiscal. Ei, Ju, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Ju, para a gente começar a te conhecer melhor, conta para a gente, assim, um pouco da sua formação e como e por quê, assim, quando você resolveu estudar para concurso público. Oi, Lulu. Obrigada por estar aqui. Assim, é uma honra estar fazendo uma live com você. Você é maravilhosa, é uma fonte de muita inspiração. Muito obrigada. Então, eu comecei há algum tempo já, lá para 2017. Eu sou formada. Vamos começar, né? Eu sou formada em ciência política. E na época eu pensava já fazer concurso até para diplomacia, meus pais são concursados, e o mundo dos concursos sempre esteve presente na minha vida. E daí eu comecei a estudar para vários concursos, não tinha muito filtro, e passei um tempo, descobri a área fiscal, resolvi dar mais um leque de oportunidades para mim no mundo dos concursos, e fiz a segunda graduação, que é em Direito. E nesse meio tempo, eu abri uma seleção de mestrado, tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em Administração Pública, e foi uma longa trajetória até conseguir a minha primeira aprovação no Ceará, e hoje eu estou de volta ao meu país, Pernambuco, como auditora fiscal do meu estado. Então, foi um período longo, mas valeu a pena. Então, calma, só para eu entender um pouquinho a linha do tempo. Você já era formada, né, em ciências políticas, é assim mesmo? Aham. Tudo antes da aprovação ou misturou a preparação também? Como que foi? Eu estava me formando já em ciência política e em 2014 saiu o concurso até de auditor fiscal daqui de Pernambuco. E assim, eu vi, mas eu não tinha como fazer porque eu não era formada ainda, né? Mas um amigo do meu pai, ele é auditor da Receita, e eu pensei já nos físicos, mas eu queria um concurso de menor porte, achei que era mais fácil conseguir, e estudei para o INSS, aí depois fui estudando para vários outros. E aí eu já estava formada, né? E passou 2017, eu fiz o TCE Pernambuco, já adiantando aí minhas reprovações, é uma lista extensa, viu? TCE Pernambuco, eu fiz, não passei, migrei, né, para a área de controle, digamos assim, fiz TCE Paraíba, também não passei, e aí eu resolvi migrar de vez para a área fiscal, porque eu não estava passando em nada. Então, eu vi que era difícil passar em qualquer concurso, grande, médio, pequeno porte, assim. Então, eu precisei arregaçar as mangas e estudar para valer, né? Mas, ainda assim, tudo muito perdido. Em 2018, saí a Cefaz Goiás. Eu fiz essa prova, sei que você também fez, né? Aprovada, parabéns. E assim, eu vi o quanto eu estava longe de conseguir o meu objetivo. Fiquei em 1.400 e alguma coisa. E daí foi meio frustrante na época, e eu resolvi entrar na graduação de Direito e continuar o estudo para concurso concomitante. Então, foi bem desafiador, mas eu senti que era realmente o mundo jurídico que eu gostava. E foi muito positivo ter vivido esse momento. Agora que passou, eu tenho meu diploma, a gente super agradece, né? Mas daí segui estudando para concurso e na graduação. Fiz vários outros concursos sem êxito. ISS Petrolina, fiz Belo Jardim. Depois passou uma leva, né, de concursos para a área fiscal. Teve Santa Catarina, teve Bahia, Rio Grande do Sul, mas eu resolvi não fazer esses porque eu realmente sabia que eu não estava pronta. Mas aí continuei estudando e foi Alagoas, foi o DF. Eu também não passei em 2020. E nesse meio tempo eu entrei no mestrado para também me dar outra oportunidade. Era aquela coisa, né? Eu estava meio perdida ali. E daí veio a pandemia, terminei meu mestrado depois e consegui aí a aprovação no Ceará, que foi minha primeira, mas até lá foi chão pela frente. Gente, eu tô achando engraçado, assim, uma coisa, que foi assim, você começou a fazer os concursos, igual você falou, INSS, né, concursos com menos disciplinas do que o concurso da área fiscal, né, que às vezes cobra 15, 18, enfim,
E aí você, tipo, não conseguiu êxito, aí você falou assim, não, é difícil passar. Então agora eu vou usar para área fiscal. Como que... Eu fiquei, gente, mas como assim? Não entendi a sua linha de raciocínio, mas eu achei isso muito legal, porque assim, muita gente, eu sempre gosto de perguntar essa coisa da reprovação, por isso que eu tinha até mencionado na nossa conversa antes, que assim, muita gente, quando não passa em um concurso, já vai para o outro extremo, já fala assim, não, se eu não estou passando é porque concurso não é para mim, que dirá esse, que dirá um mais difícil ainda, né? Como que foi assim para você tomar essa decisão? Falar assim, não, esse aqui tá difícil, mas eu vou tentar um mais difícil, mas eu acho que se eu, se eu consigo pegar firme, vai. Como que foi isso? Não, eu super entendi a pergunta. É porque, assim, eu queria um concurso que me desse ali uma estabilidade financeira para buscar um concurso maior. Só que eu queria apenas algo mais fácil para o momento. Eu sabia que nada ia ser fácil. Eu ia ter que me esforçar muito. E se eu vou ter que me esforçar muito, que eu me esforço pelo meu sonho, sabe? Porque daí eu não divido esforços. Demorar muito para conseguir um determinado concurso, sei lá, até nível médio, nível superior, mas de outro cargo. E ainda ser muito mais difícil depois conseguir o concurso de auditor. Então, se eu já estou nesse barco de dificuldades, que ao menos eu tente o que realmente meu coração deseja. Perfeito, gente, adorei. E aí, você disse até, né, que você prestou a Cefaz Goiás e que foi um momento frustrante, porque você estava ali querendo realmente brigar pela vaga e tal. E aí, como que você fez para conseguir se reerguer, assim, depois dessa prova e não desistir, assim? Porque você já estava cursando direito, né, o mestrado, essas coisas, então você estava meio que abrindo outras portas, mas ao mesmo tempo você se manteve, né, focada ali no objetivo fiscal. Como que foi, assim, esse momento? Eu tô perguntando assim, não tô querendo que você reviva momentos tristes, mas realmente eu acho que é esse tipo de situação que serve para motivar aquela pessoa que está passando pela mesma coisa, né? Nossa, eu adoro reviver minhas derrotas, porque assim, foram elas que construíram quem eu sou hoje e quem eu, como eu estava no momento que eu passei, sabe? Então, na Cefaz Goiás foi até uma derrota, digamos, fácil, porque eu estava ali sem um ciclo básico formado, eu estava com o estudo todo picotado, então eu tinha feito o INSS, eu tinha feito Prefeitura, TJ, Tribunal de Contas, então, assim, eu estava com um estudo mais picotado, sabe? E daí eu decidi, quando eu fiz a Cefaz Goiás, eu sabia que eu não tinha tanta chance. Quando saiu o resultado, eu vi, nossa, de 16 mil pessoas, eu estou ali em 1.400 sem tanto estudo. Então, eu posso conseguir, vai. Se eu me esforçar mais, eu consigo. Então, foi até um estímulo essa derrota de que era possível. Mas as minhas piores derrotas, assim, as mais dolorosas, porque, veja, a Cefaz Goiás foi em 2018. Quando eu fiz Cefaz Alagoas e DF, foi em 2020. Então, aí você tem um lapso de 2 anos, ainda que eu tivesse que conciliar, né, com graduação, com mestrado, eu estava empenhada, eu achava que estava, né, mas eu vi depois que eu precisava me esforçar mais, mas enfim. Então, quando eu vi o resultado do DF de Alagoas, eu estava muito longe. Eu tinha ficado, assim, mais de 1.300 no DF. Tipo, 2 anos de estudo e eu não saí do lugar. Então, aquilo foi um choque para mim. Foi, assim, a minha verdadeira virada de chave, porque eu vi que eu não estava conseguindo fazer o estudo de uma forma correta para mim, e eu precisava mudar a minha metodologia de aprendizagem, eu precisava arregaçar as mangas e fazer algo diferente. E aí foi quando tudo começou a acontecer de forma mais positiva. Como que foi? O que aconteceu? O que transformou? Não, eu falo virada de chave, parece um grande plot twist, né? Grande virada de chave. Me conta esse segredo. Só que, tipo, foi um empenho. Assim, não é uma coisa revolucionária. Eu comecei a marcar as minhas horas de estudo, comecei a ter mais métricas do quanto ali realmente eu estava me esforçando. Eu vi que eu não estudava a quantidade de horas que eu precisava estudar. Então, eu aumentei o ritmo das horas estudadas. Mas conta pra gente em termos práticos, assim, você achava que estava estudando quantas, ou queria estudar quantas e mudou para quantas? Como eu não marcava, eu não tinha ideia, né? Mas eu estava estudando. Quando eu comecei a marcar, eu estava estudando ali 16 horas por semana. Eu vi que eu precisava ficar ali em torno de 25 a 30. Criei o meu Instagram, que é o Ju Fiscal. Comecei a fazer um benchmark ali com as pessoas, de tipo, o que é que elas estão estudando, quantas horas, qual é a média dos professores.
Então, ali eu vi que eu precisava apertar mais o ritmo e também olhar matéria por matéria onde é que eu estava nesse espaço-tempo, porque estava tudo ainda picotado. Eu já tinha avançado muito administrativo, mas faltava uns assuntos constitucional, contabilidade eu não tinha aprendido direito, então eu meio que refiz um estudo do zero, mas de uma forma muito mais célere, já que eu já tinha estudado antes, mas eu fiz um grande resgate do conhecimento, assim, e aprofundei realmente no que eu precisava, e deu, assim, super certo. Quando que foi, então, a prova que você foi aprovada? Essa vai Ceará foi aí de 2021? Foi 2021, um ano depois, um ano e meio depois. Ah, meu Deus. E nessa prova você chegou a ficar nervosa? Como que foi? Muito nervosa. Assim, o que me ajudou foi que eu comecei também um processo terapêutico, né? Isso super me ajudou demais a trabalhar também o autoconhecimento, o mindset, de como é que eu ia encarar esse período, porque muitos anos, aí já vai ter uns 4, 5 anos, né? Então, eu fiquei muito nervosa na hora da prova, mas eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia. E isso era um sentimento que eu não tinha nas provas anteriores. Parecia que faltava algo e o resultado acabava refletindo isso. Mas no Ceará, quando eu terminei a prova, eu falei assim, independente do resultado, eu sei que eu dei o meu melhor. Vi até Pernambuco, né, que foi minha última aprovação, eu também pensei assim, e daí, assim, eu ficava nervosa, mas eu me preparava na medida do possível. Estudando muito de véspera também, que já é uma dica aí, que eu sei que muita gente gosta de simplesmente jogar tudo pro alto, né, e descansar, e é super válido, mas eu precisava estudar bastante, aí eu estudava para me deixar mais segura. Você disse, tipo, no dia anterior à prova? Isso. Ah, eu também, eu estudava até, mas eu punha um limite, eu falo assim, ó, se der 7 horas da noite eu vou parar, que aí eu vou dormir cedo, né, tentar dar uma relaxada e tal, mas eu também, eu ficava tão nervosa que eu sentia que se eu tentasse relaxar, eu ia ficar mais nervosa ainda, entendeu? Eu falei, gente, mas tem tanta coisa pra eu ver, eu vou ficar aqui relaxando, não vai dar certo, entendeu? Eu acho que esse negócio de véspera é muito o que te acalmar mais. Se você estudando, você fica mais leve, porque tem gente que é ao contrário, né? A pessoa começa a ver o material, estudar, aí às vezes acha uma coisa que não tá sabendo, aí vai ficando mais nervoso, vai piorando, vai piorando. Mas tem gente que não, né? Então, sei lá, vai da pessoa, mas eu também gostava de estudar até a véspera, assim. Ô, Ju, então como que foi, depois que você se acertou e tal, vamos pensar então na preparação para você faz Ceará mesmo. Qual que foi o método que mais te agradou, assim, de estudos, no qual você se encontrou mesmo? Olha, eu comecei a encarar as matérias de forma diferente, assim, porque muita gente falava, não, PDF, estuda para o PDF, videoaula não, faz isso. Mas, assim, a contabilidade eu não conseguia aprender por PDF, estatística, é exato, porque assim, eu sou muito de humanas, entendeu? Então, tipo, eu não conseguia desenvolver ali, não dava certo, eu precisava do professor. Então, eu fiz essa análise, essa matéria eu aprendi direito, o que é que eu fiz, o que é que eu posso fazer para melhorar? Então, para algumas matérias eu recorri à videoaula, para outras eu recorri direto à lei seca, que eu já tinha mais afinidade, como as matérias do direito. Para outras eu fiz uma releitura do PDF. Então, assim, foi encarar cada matéria na sua devida caixinha, de acordo com a minha forma de aprender. Aí foi super positivo. Perfeito. Não, muito bom, muito legal você descobrir isso, assim, empiricamente, né? Na verdade, tem vários estudos que mostram que aquela coisa dos estilos de aprendizagem, a pessoa X só aprende lendo, pessoa Y só escutando, assim vai. Isso não é nada muito bem fundamentado. O que é fundamentado é que para cada tipo de conteúdo tem um estilo que funciona melhor. Então, é exatamente isso que você falou. Para exatas, uma videoaula com depois questões vai funcionar melhor. Para humanas, eu já posso ir direto no texto, eu consigo render, e assim vai. Então, é exatamente isso, assim, você se encontrar em cada matéria, é muito bom. E a sua rotina final, assim, como que você fazia? Dá uma dica, pessoal, para conciliar faculdade e depois mestrado e o estudo para concurso. Como era o seu dia, assim? Olha, eu passei por todos os períodos, né? De quem só estuda, de quem estuda faz graduação, de quem estuda faz mestrado, de quem estuda e trabalha. Porque no último ano eu estudava, já estava, né, como auditora fiscal do Ceará, e saiu o edital do Pernambuco, resgatei meus resumos, que ainda bem que não queimei, estava lá, meus mapas da Lulu, estava tudo lá. Então, assim, eu consegui passar por todos esses períodos. E quando você estuda e trabalha, a rotina é, por natureza, mais rígida. Então, eu tinha hora para tudo, era muito mais cansativo.
mas ao mesmo tempo eu sentia que eu rendia mais naquele horário, justamente por só ter aquele horário para fazer, sabe? Então eu não procrastinei tanto, apesar de ser mais cansativo. Estudava antes do trabalho, estudava no intervalo do trabalho, estudava no almoço, e quando eu voltava ainda estudava. E assim, eu aproveitei muito tempo de tipo, eu estava tomando café, ouvindo a videoaula. Eu estava tomando banho, eu estava uma playlist para tocar. De concurso, alguma lei seca, alguma coisa assim. Então, eu aproveitei. Isso já era. Desculpa te interromper, mas você conciliou com o trabalho já no pós-edital, né? Então já foi panquíssimo. Na verdade, eu comecei a estudar para a Cefaz Pernambuco antes do edital, com a autorização. E não tá. Então, assim, eu não estava no pós, mas eu apertei muito pouco o ritmo, porque não tinha onde ali. Aí eu dormia, eu tinha que dormir, porque a gente é normal, ninguém é robô, a gente precisa dormir, viver, ser feliz. Então, foi uma loucura. E na época do estudo para concurso com a graduação era mais, eu não vou dizer mais fácil, porque também é difícil, todos os períodos são muito difíceis, mas eu sentia que eu tinha mais flexibilidade, eu podia acordar mais tarde, aí não tinha aula na faculdade, eu conseguia esticar mais o horário, mas ao mesmo tempo eu procrastinava mais porque eu tinha aquela hora disponível, sabe? Então, assim, são perfis muito diferentes, a depender do momento que você esteja, até as próprias tecnologias de estudo, assim, tipo, quando eu estudei e trabalhei, eu precisei comprar um tablet, porque meu mapa mental de contabilidade pública, né, que eu peguei de você, ele, assim, eu não conseguia ficar carregando esse material para todo canto que eu ia, né, então, o tablet me ajudou muito. Já na minha época só estudo de graduação, eu podia manter o material impresso ou deixar no computador, mas assim, eu tinha aquela disponibilidade de tempo de estar sempre ali com o material, não saía muito. Então, muda não só o tempo, mas muda também a forma de você utilizar ferramentas, né, para o seu estudo. Perfeito. Você vai ter que dar o seu jeito ali de ver como que vai encaixar as coisas, né, Ju? E Ju, você mencionou os mapas. Me conta um pouquinho, assim, como que foi a sua experiência com os mapas da Lu? Como que você encaixava nos seus estudos? O que você achou? Não, assim, eu até te mandei um direct, né? Que eu indico os mapas, assim, para todo mundo, porque é real, gente. Eu gostei muito, não é papo, não, eu super amei os mapas. Eu adoro o fato de você ter ali algo já consolidado, pré-moldado para você, com o que é mais importante. Então, assim, eu utilizei o mapa para a AFO, utilizei para contabilidade pública. Na época da Cefaz Ceará, eu utilizei para administração geral e pública. E, assim, por exemplo, administração geral e pública, é uma matéria mega subjetiva. Se eu fosse resumir ali o PDF, o vídeo, eu não ia conseguir concatenar todos os tópicos necessários. Então, um material que já está ali estruturado para você é um ganha-tempo, assim, imenso. Então, eu utilizei muito em todas as meus pós-editais mais importantes. O mapa da Lulu estava comigo, né? No Ceará e em Pernambuco. E eu gostava muito de anotar por cima do mapa para deixar ele mais à minha cara. E então, por exemplo, no tablet, eu tinha um mapa e adicionava uma folha em branco, porque às vezes eu sentia que eu decorava melhor um determinado quadro. E isso só eu posso saber, né? Você já organiza algo excelente, mas cada um no seu estudo vê sua particularidade. Então, eu personalizei ali e consegui até criar uma memória visual mesmo, por estar sempre em contato. Então, o material me acompanhou durante todo o processo. Ai, fofa. E Ju, me conta uma coisa assim, como que foi ver ali seu nome na sua primeira aprovação na Cefaz Ceará? Não, primeiro eu não acreditei, né? Eu coloquei lá no ranking onde é que eu tô, mas eu estava mais assim para discursiva, ser corrigida, mas não estava nas vagas. Quando saiu o resultado, eu já tinha atualizado o ranking e eu ganhei muitos pontos com os recursos e consegui fazer uma discursiva muito boa também. Nossa, foi muito emocionante. Eu, assim, foi a maior emoção da minha vida. Onde você estava? Eu estava em casa, sozinha. Ó, eu gritei horrores, os vizinhos tudo acordaram. Porque, assim, eu fiquei tão em choque, eu fiquei em êxtase. Foi... Nossa, valeu muito a pena. Foi muito emocionante. Eu nem consigo, assim, descrever o quanto que foi extraordinário. Depois eu fiquei conferindo, né? Será que sou eu mesmo? Será que a gente fica meio assim, né? Mas... foi tudo. E como foi depois quando você conseguiu essa aprovação para Pernambuco, para voltar aí para o seu país?
Não. Aí, assim, eu já estava mais aposentada, porque depois do Ceará eu ainda estava com gás, fiz ali Espírito Santo na rota, mas era FGV, uma semana depois eu não consegui. E daí fiz Alagoas, fiquei pertinho das vagas, mas não tinha cadastro reserva, né? Então não foi. Depois fiz Aracaju. Aí eu parei de estudar. Dei um tempo para mim, fiquei mais assim, tranquila, foi ótimo. E quando saiu a autorização de Pernambuco, foi julho, foi quando eu defendi a minha dissertação de mestrado. Aí eu defendi e saiu. E daí eu falei assim, nossa, eu vou precisar voltar a estudar, porque não tem condição, assim, eu preciso voltar para o meu estado, é meu sonho, Nossa, e eu lembrei muito de um período lá em 2014, quando eu vi o edital sair, sabe? Veja, tantos anos depois, praticamente 8, 9 anos depois, eu estava ali com aquele desafio palpável para mim, e eu sabia que tudo acontecia por um tempo, né? E daí eu, nessa parte da preparação, contratei a consultoria do Guruja, que é onde eu trabalho hoje em dia, como consultora, mas assim, como Guruja, na verdade. E eu foi puxado, mas assim, saiu o edital no dia do meu aniversário. Meu Deus! Eu acordei com o edital. Bom, já que você passou, a gente considera que foi um presente, né? Total. Eu até postei nos stories, será que é meu presente de aniversário? Só que, tipo, tinha uma galera que tinha saído do Amapá, que também tinha sido SCCA Banca. Eu falei, meu Deus, esse povo deve estar voando. Eu já estou aposentada há um tempo, eu não, em contabilidade, eu já não sei mais o que é débito e crédito. Sei qual é o saldo do ativo, ela está desesperada. Eu falei assim, não, eu vou arregaçar as mangas e vou relembrar tudo. E foi muito desafiador relembrar, porque eu fiquei super insegura. É aquela coisa, né? Será que eu vou conseguir novamente? Será que... Porque uma vez é difícil, aí duas é muito difícil, né? Então, eu estava, assim, pressionada também para voltar para casa, porque havia minha família toda aqui, meu noivo aqui, assim, a minha identificação de pertencimento mesmo de lugar. Então, eu estava, assim, bem pressionada para conseguir, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu ia dar meu melhor. E quando foi a prova, né? Eu atualizei o ranking, eu já estava ali em oitavo, e eu permaneci em oitavo lugar na lista, e aí sim, foi também uma grande emoção, é diferente, porque eu já sabia, né, já estava como auditora fiscal no Ceará, mas voltar para casa não tem preço. Eu até comentei contigo, né, que tipo, aqui tá trânsito, eu acho lindo, tá chovendo, eu tô achando lindo, tá tudo lindo, porque é o lugar realmente da minha vida, assim, e eu consegui, tipo, ainda surreal que eu consegui. Eu estava hoje no curso de formação, de tipo, eu não estou acreditando que eu estou aqui, sabe? Assim, muito emocionante, muito. Finalmente, a Ju Fiscal é fiscal. Ô, Ju, e conta pra gente, então, um pouquinho sobre o exercício, né? Primeiro sobre Alagoas, que eu acho que como você teve mais tempo ali de exercício, vai poder compartilhar um pouquinho mais com a gente, e depois, agora, como tá sendo também. Mas era isso que você esperava? Como que é o trabalho? Acho que pode contar, assim, um pouquinho em linhas gerais para o pessoal que está estudando para auditora, assim, o que eles podem esperar, assim, pro cargo, né? Nossa, trabalhar na fazenda é trabalhar com 1001 coisas diferentes, porque a gente se prepara mais para a parte, a depender, né? As fazendas às vezes têm cargos específicos, mas falando de Pernambuco, a gente pode trabalhar no Ceará também, né, no Tesouro Estadual, na parte mais de finanças do Estado, gerindo ali aquela parte dos recursos públicos, em relação a fluxo de caixa mesmo do Estado, orçamento, programação financeira, dívida. Então, assim, tem 1 milhão de possibilidades. E tem também a área FIM, que muita gente chama, né, que é a área tributária, que, assim, a gente já sabe que tem 3 impostos diferentes, então só por isso a área de atuação é diferente. Mas é um mundo de coisas para você fazer. Então, assim, de Pernambuco e do Ceará, mais do Ceará, porque eu atuei por 1 ano e 5 meses lá, né, como auditora, até para animar o pessoal, eu trabalhava numa sala de estudo econômico tributário, trabalhava com perspectivas macro de arrecadação, benefício fiscal, então, alteração na legislação, a gente conseguia quantificar o impacto disso para o Estado. Então, é algo, assim, em termos de política tributária, muito robusto e muito interdisciplinar, sabe? Então, mexe com TI, com economia, com direito tributário. E aqui, em Pernambuco, não é diferente. Também tem a parte de política tributária, também tem toda essa dinâmica de fisco. Então, eu sei que você vai se identificar. Assim, alguma coisa ali vai te agradar. E isso é o que eu amo, assim, da Fazenda. Você consegue se renovar
em diversas áreas do conhecimento, e é um órgão que, falando dessas minhas duas experiências, investe muito no servidor. Então, eu fiz vários cursos pela Cefaz Ceará, Pernambuco, tenho certeza que não será diferente. Então, agora eu estou no curso de formação, né, me ambientando com as áreas ainda da fazenda, ainda não sei qual é a área de lotação que eu vou ficar, mas eu sei que eu estou, assim, independente, eu estou animada, sabe? Estou animada. Ai, gente, é bom demais ver. Assim, nossa, a melhor parte do meu trabalho, acho que agora é fazer essas entrevistas. Não sei porque eu não comecei a fazer isso antes, porque é muito bom ver o rostinho feliz de vocês, assim, com essa satisfação, né, de ver o sonho realizado mesmo, né? É muito, muito bom. E eu fico muito feliz. E eu também me sinto muito realizada, assim, por ter podido fazer parte um pouquinho dessa jornada também, né? Ô, Ju, onde que o pessoal pode encontrar? Conta para eles um pouquinho sobre o seu trabalho também, sobre o seu Instagram. Gente, o Instagram da Ju bomba, é incrível também. Eu vou pôr na descrição aqui do vídeo também para você seguir ela lá. Ai, meu Deus, maravilhosa. Então, eu criei esse Instagram há um tempo, né? E daí ele começou a crescer no decorrer do processo, porque as pessoas acompanharam, né, minhas reprovações e aprovações, e há uma conexão muito forte com quem está na jornada. E, assim, o meu Instagram é o Ju Fiscal. Lá eu compartilho algumas dicas de estudo, conto mais como eu estudei cada matéria, para que alguém consiga ter esse benchmark que eu tive também no Instagram, sabe? Tipo, como é que ela estudou contabilidade? Qual é o professor que ela mais gostava dessa matéria? Não como uma receita de bolo, porque cada um é diferente, mas como insights para ajudar as pessoas no processo. E eu também estou lá várias vezes no Instagram da Coruja, que é a consultoria que eu atuo hoje e que foi essencial, assim, para minha aprovação em Pernambuco, porque é muito legal quando você tem já um planejamento pronto, né, para você estudar, sobretudo quando você estuda e trabalha. Então, você não tem que ficar ali gastando energia para formar um material. Então, assim, eu fiz a Coruja na Cefaz Pernambuco, e agora estou do lado de cá, ajudando meus alunos e ver o processo de cada um. Tive uma aluna aprovada agora no ISS Fortaleza, terceiro lugar. Ela chorando, eu chorando junto, é emoção, sabe? Porque você revive esse processo. Então, eu sei, de certa forma, como é que você se sente. E é muito gratificante, assim, acreditar no outro e ver que todo mundo tem essa potencialidade. Tipo, não importa se você está há 4 anos estudando 5, se você achar o seu caminho, você vai conseguir chegar na linha, assim, cruzar, né, a linha de chegada. Ai, fofa. Ô, Ju, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para os concurseiros que estão aí trilhando esse caminho. Às vezes, algo que você gostaria de ter ouvido quando você estava nessa jornada, alguma coisa para incentivá-los também. Assim, o que eu gosto mais de falar é sobre acreditar no processo, porque muitas vezes a gente começa a estudar pensando quando a gente vai ser aprovado. E ainda que vários cenários da nossa vida mudem, eu estudei, trabalhei, fiz mestrado, a gente não tem essa certeza de quando é que a gente vai cruzar essa linha de chegada. E muitas pessoas ficam no caminho, se desestimulam achando que, tipo, não, esse processo não é para mim. Então, são duas grandes dicas, na verdade. Primeiro, reavaliar esse processo, porque muitas vezes você não está caminhando da forma que você realmente deveria no seu processo de aprendizagem. E segundo, é acreditar nessa caminhada, sabe? Porque não adianta a gente ficar confabulando quando é que a gente vai chegar. Veja, 2014 eu olhei o edital e eu não conseguiria. E hoje, tantos anos depois, eu estou aqui como auditora. E eu honro muito a minha história, porque eu tinha que passar por tudo isso. Mas é fácil a gente olhar os pontos, né, da nossa história olhando para o passado, né? Mas olhando para o futuro, a gente não consegue conectar. Então, dê o melhor de si todo dia, por mais clichê que isso pareça, acredite no processo, dê o melhor de si e reavalie esse processo para ver se realmente você está no caminho que mais lhe beneficia em termos de captar o seu potencial, né? Então, eu acredito, vai dar certo, porque assim, deu certo para mim, vai dar certo demais para você, velho. Ai, gente, é muito fofa. Ju, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada mesmo pelo carinho de sempre, né? Você é uma fofa, uma querida, eu torço muito pela sua felicidade, fiquei muito feliz com a sua conquista também. E para quem está assistindo também, se você tiver gostado do vídeo, já deixa um like, quiser comentar também no vídeo, a Ju depois vai vir aqui ler os comentários também, responder vocês. E se inscreva no canal também para acompanhar os próximos vídeos e eu vejo vocês depois. Tchau, tchau.